Você quer saber por que a Perplexity está se tornando a principal ferramenta de IA? Nesse vídeo de tutorial atualizado, vou mostrar para você uma visão geral, passo a passo de todos os recursos mais interessantes dessa ferramenta incrível. Dicas e de como usar a Perplexity desde o prompt mais simples até o mais completo. Oi, aqui é Letícia. E esse conteúdo é baseado nesses dois vídeos que vocês gostaram bastante aqui no canal. O primeiro tutorial da Perplexity e esse outro onde eu usei um prompt para comparar Perplexity versus o ChatGPT. Eu fiquei impressionadíssima com o resultado da Perplexity. Vou deixar os links aqui no comentário fixado desse vídeo. E para vocês que estão chegando no Leti Digital, sejam bem-vindos! Aqui no canal eu te ajudo como usar a IA generativa numa linguagem simples e na prática. Bora então para a tela da Perplexity AI. Para acessar a ferramenta via computador, você vai simplesmente digitar no seu navegador perplexity.ai. E você pode também usar criando conta ou não. Aqui no tutorial eu estou usando a minha conta, pois permite usar os recursos mais avançados da ferramenta. A gente vai começar aqui pela barra lateral da tela, com a visão geral, no passo a passo de todos os recursos. E depois a gente vai aqui para a janela, onde vamos escrever o nosso prompt. E fica comigo que ao longo do tutorial eu vou compartilhar com vocês super dicas. Aqui, gente, então, primeiro botãozinho aqui da barra, início. Quando a gente passa o mouse em cima, o que a gente tem? Temas. Então, finanças, viajar, acadêmico, né? Então, aí são áreas de pesquisa, áreas de curiosidade da gente descobrir. E logo embaixo, a gente tem aqui, então, a nossa biblioteca, que são prompts que a gente já requisitou a Perplexity e eles ficam salvos aqui. Vamos clicar aqui em acadêmico. Abre essa janela, onde a gente tem a opção aí de explorar artigos, revistas. Navegando aqui por esses botõezinhos, o que a gente tem? Na versão gratuita, 3 prompts dos modelos mais poderosos. E aí ele informa, ó, eu já fiz 2 consultas hoje, eu tenho mais uma consulta restante. Nesse outro botãozinho, a gente tem aqui a opção do Labs, né, que são os laboratórios de criar projeto do zero. Na versão gratuita, a gente não tem acesso, essa é só para a versão Pro. Nessa primeira janelinha, o que a gente tem? Defina as fontes de pesquisa. E aí, gente, a gente tem a opção, se a gente quiser deixar só pesquisa acadêmica, ou a gente pode sinalizar aqui, basta clicar que a gente aí já aciona que faça uma pesquisa em toda a web, então, e a gente pode usar simultâneas todas essas buscas. Se a gente quer social, né, discussões de opiniões, área de finanças, né, aqui para acadêmico, via de regra, quando eu quero uma busca científica, eu deixo aí só em artigos acadêmicos. Nesse outro botão, a gente pode anexar arquivos, então a gente quer dar um exemplo como referência no prompt, que tipo de leitura que a gente quer, né, ou algum outro material a acrescentar no nosso prompt, aqui que a gente anexa. E aqui ele tem aí algumas sugestões de botõezinhos, né, de aí saúde, jurídico, tecnologia, ciências, né? Então, vamos lá, a gente aqui, ó, clicando em tecnologia, ele traz aí algumas perguntas como já sugestão para a nossa pesquisa acadêmica. Já no botão descobrir, o que a gente tem? Então, a gente clicando nos tópicos principais, aqui. Então, aí vem as notícias. A Perplexity é 100% atualizada na web, e aí toda e qualquer atualização que a gente queira, então assim, fica a dica. Tá tomando um cafezinho, quer entender o que está acontecendo no mundo? Gente, é só clicar aqui que a gente tem as principais notícias do mundo e em cima aqui a gente tem opções por temáticas. Na versão gratuita a gente não tem como personalizar o para você, mas a gente pode aí navegar por tecnologia e ciência, finanças, arte, cultura, esportes, entretenimento. Então vamos lá, tecnologia e ciência. Então aí a gente clica aqui, desce a barra de rolagem, vem aí as principais notícias. Descendo aqui a barra de rolagem, ó, encontrei essa notícia. Hackers invadem telecom canadense usando falha da Cisco. E aqui, gente, é isso que eu sempre falo, a questão de segurança hoje é um dos pilares, a principal coisa que a gente precisa aí estar cuidando. Tem tanta opção de criar agentes de IA, né, automações já quase prontas. Não é só isso, gente. A gente precisa ter um respaldo, uma base de segurança em qualquer solução que a gente vai estar criando com o IA. Então, vamos lá. Então, quero entender aqui essa notícia. A gente clica
E aí ela dá, né, a Perplexity dá aí o escopo da notícia, quando foi publicado, as fontes de onde está trazendo essa notícia. Aqui, gente, isso é muito mágico. Se a gente quiser saber mais sobre a notícia, se a gente quer, né, interagir, trazer para a nossa área de conhecimento, para a nossa investigação, ou, enfim, a gente pode então perguntar a continuação. Então, a gente tem uma interação com a notícia conforme a nossa curiosidade, conforme a nossa necessidade. Descendo aqui no botãozinho Espaços, a gente tem aí duas opções principais. A gente pode, então, criar um espaço nosso, e aqui eu mostro para você super simples como faz isso. No botãozinho aqui de mais, a gente clica, e aí o que a gente coloca? Um título para o nosso espaço, a gente pode descrever, opcional, e instruções personalizadas. Isso aqui é muito legal, como se a gente criasse uma persona aí para o nosso espaço, de o que a gente quer, trabalhar aquele contexto detalhado que eu digo para você sempre, que facilita muito o caminho para as IAs generativas identificarem e irem cerceando qual é o tipo de resultado que a gente quer. Então, isso aqui é muito legal. E aqui eu vou mostrar para vocês um espaço que eu já criei e compartilhei aqui no canal e em vídeo anterior. Esse espaço de IA generativa na educação. Então, o que eu queria na época para fazer o vídeo? Então, eu vim aqui mostrar para vocês o prompt, que eu queria uma investigação profunda sobre casos de uso, os benchmarks, as comparações entre os modelos de IA generativa, né, os LLMs, analisando a partir dos benchmarks validadores. Isso aqui é como se são os principais critérios de como todas as ferramentas de IA generativa são avaliadas. Então, aqui são esses, né, são aqui os tipos de avaliação. Eu fiz essa pergunta, aí o resultado, aonde o vídeo foi feito. Vou deixar para vocês aqui esse vídeo aqui, ficou muito interessante, gente. E aqui mostrar para vocês como é o resultado. Então, a resposta, aí ela trouxe aí as respostas, fontes. Gente, Perplexity se utilizou de 93 fontes para trazer esse resultado. Então, assim, ó, aqui ela vai em lista, se vocês quiserem saber qual é a fonte, ficam todas as fontes listadas. E as etapas, clicando em etapas, traz aqui, ó, passo a passo. Por isso que eu digo para vocês que é super importante explicando o contexto e ir trabalhando no prompt com passo a passo, não jogar aí. A gente pode até usar prompts longos, mas a gente ir destrinchando aos poucos o processo, porque assim que as IAs generativas pensam. Então, aqui, né, primeiro, identificou as principais funcionalidades do ChatGPT da OpenAI e os seus casos de uso na educação. Esse prompt foi específico para a educação. Aí, aqui ele listou, e assim sucessivamente, passo a passo. Aqui em cima, nesses 3 pontinhos, o que a gente pode? Aí, trocar, ir para algum outro espaço. No caso aqui eu só tenho um espaço, esse espaço foi compartilhado, então aqui só tenho um. Remover do espaço, olha que legal, a gente pode salvar como arquivo esse espaço, exportar PDF, exportar como Markdown, exportar como documento ou excluir. E aqui a gente tem o botãozinho de como compartilhar esse espaço. Voltando aqui no botãozinho de espaços, quando a gente vem em explorar, clicando em Models, olha isso que legal que aparece. Sensacional. Para quem já usou o ChatGPT lá nos GPTs, mais ou menos como se fosse isso. Ele traz uma busca específica e avançada no tipo de temática que a gente está procurando. Então, a barra superior aqui, ele separa, né, por todos, tecnologia, finanças, vendas e marketing aqui, educação. Vamos lá, bisbilhotar em educação. E aqui tem várias opções. Aqui, deu dificuldade, está em inglês, vai lá, copia, cola aí qualquer tradutor que facilita. Então, por exemplo, aqui, ó, um gerador de guia de estudos. Olha, achei isso fantástico, gente. É só a gente clicar em cima, e aí o que ele faz? Né? Ele converte anotações, slides, textos, num guia de estudo organizado e compreensível. Aí a gente pode aí perguntar qualquer coisa, e olha que interessante esse. A gente pode anexar arquivos para complementar o nosso prompt. E aqui, gente, nessa barra inferior, então se a gente põe aqui em pesquisa, clicando aqui, ele já traz aqui pesquise, né, métodos efetivos para transformar notas em guias de estudo. E aí ele vai abrindo assim
perguntas, né? Ah, não quero aqui pesquisa, eu quero comparação, quero comparar. Ele coloca, compare. Aí, por exemplo, qual a diferença entre resumo e né, registros de resumo ou síntese? Então, assim, gente, é muito legal. A gente tem aí um super assistente de estudo, ou enfim, de qualquer área que vocês precisem, que a gente pode ir personalizando conforme a nossa necessidade. O botãozinho seguinte abaixo aqui é conta. Então, a gente clica ali, estou logada, aparece aí a minha conta. Então, os dados da conta. Aí, se a gente quiser passar para a versão Pro, gerenciar aqui o plano, em preferências, né? Então, aqui, né, tela escura, estou escolhendo aqui para fazer o vídeo para vocês em português, né, as informações, mas via de regra eu gosto de usar inglês, aí para estar sempre treinando o inglês. Idioma preferido para resposta, né? Aí estou deixando automático, mas vocês podem também escolher. Ativar sugestões de drop-down, que é aquilo aí de estar completando a resposta, como apareceu lá para a gente. Ativar aí widgets, né, personalizados na página principal. Na versão gratuita, isso que a gente tem de configurações. E aqui, gente, uma configuração que eu sempre cuido muito, que é a questão, ó, retenção de dados, gente. Permite que a Perplexity use suas pesquisas para melhorar o modelo de IA. Isso quer dizer que os dados da gente cada vez mais na rede. O que eu faço? Eu nunca deixo. Eu deixo essas opções em todos os modelos de LLM não ativadas. Descendo aqui, então, em conta personalizar, botãozinho personalizar. O que a gente pode? Aquilo é criar nossa persona, dar uma abordagem de como a gente é, o contexto, enfim, isso fica a critério de vocês. Eu não uso a personalização via de regra. O que eu uso? Eu faço esse detalhamento de contexto com todas as informações que eu quero no prompt. É assim, porque eu não tenho só uma linha de conhecimento que eu pesquiso, que eu trabalho, que eu compartilho com vocês aqui no canal, tá? Eu tenho uma abordagem mais ampla. Então, daí também eu não uso né? Vem assim, a criação do prompt é cada necessidade, cada situação, eu vou criando um prompt diferente, então eu não uso, mas vocês podem aí, ele dá dicas de como fazer isso, né? Se quiser a localização, também não deixo aqui. A biblioteca de referência eu não deixo. O que eu deixo aqui, né? Salvar memórias aí de prompts anteriores. Para quem gosta de esporte, aqui ó, dá para gerenciar no modo esporte aí um time, enfim, salvar aí seu time preferido, concluído, porque aí lá quando você for abrir a barra ali das atualizações, aí ele vai trazer as informações do seu time. Notificações, então aí atualizações quando a pesquisa estiver concluída. Enfim, né, às vezes a gente recebe algumas informações aí por e-mail da Perplexity. E conectores, na versão gratuita aí a gente tem habilitar com LinkedIn. Eu não fiz essa opção. Vindo em atualizar, então aí a gente tem as opções de uso da Perplexity aqui no canal, que eu uso com vocês, a versão gratuita, que são pesquisas básicas e limitadas, 3 Pro por dia, e opções de 3 inclusões de arquivo por dia. Se vocês quiserem a versão Pro, então aí isso é $20 por mês ou R$17,67 quando cobrado anualmente. Aqui está aí a lista de todas as opções aí, serviços na versão Pro. E aqui no botão instalar, o que a gente tem? A gente tem opção do aplicativo, eu não uso, eu uso aí a versão online, não baixei aplicativo aqui no PC. Vocês podem usar Perplexity no mobile, né, aí no celular. E aqui, Cometa, navegador agentivo do Perplexity. Não sei o que é, mas a minha curiosidade já fez eu entrar lá na lista de espera, me cadastrei para saber qual é essa próxima novidade da Perplexity. Pode deixar que eu vou contar aqui para vocês. E aqui a nossa janela para escrever o prompt, né? É a nossa janela de contexto. Ele já traz aí algumas sugestões de perguntas. Esses botõezinhos aqui que já mostrei para vocês. E aqui, ó, isso aqui é muito legal, gente, essa personalização. Clicando nesse botãozinho, a gente tem o quê? A melhor, né, a padrão, que a própria Perplexity faz a nossa busca, mas a gente pode usar, gente, os diversos modelos de LLM disponíveis no mercado. Então, a gente pode usar aí o Sonar, o Claude 4.0, o GPT 4.1, os Gêmeos 2.5, o Grok, R1, O3. Então, aí aquilo, lembrando, aquele vídeo,
Vou deixar para vocês o link, esse aqui, né, de para que, qual o uso ideal para qual modelo. Vocês conseguem ter uma ideia, né? Tanto modelo, tanta coisa. Então, eu fiz esse vídeo dando essa ajuda aí para vocês entenderem a necessidade de vocês e o modelo recomendado a usar. Esse botão que a gente já tinha visto anterior, ele aqui repete né, no prompt inicial, se a gente quer pesquisa web, acadêmico, social, aqui eu vou deixar a web aí para a gente estar buscando em toda a internet. Aqui anexar arquivos, e aqui a gente pode também fazer um comando via voz da Perplexity. Então, vamos lá, prompt 1, prompt básico e inicial. Entender aí, vamos lá, vamos perguntar. Qual a taxa Selic? Ó, ele já trouxe aqui, ó, qual a taxa Selic hoje. Vamos clicar aqui, ó, já 12 fontes de pesquisa, e ele diz que em 24 de junho está em 15% ao ano. Trouxe as fontes, e aí, né, então quais os impactos no consumidor com este índice de taxa? Aí, ó, empréstimos e financiamentos mais caros, cheque especial mais caro, redução no consumo, encarece o crédito. Então, assim, gente, quer uma pesquisa rápida, um item básico, né? Sim, né? Um prompt básico, um questionamento assim, a Perplexity traz com prompts simples aí, traz muitas informações muito legais aí pra gente. Prompt 2, aqui um prompt um pouquinho mais elaborado, e eu fiz essa pergunta para ajudar um ouvinte aqui do canal, que queria saber se no vídeo anterior aí de soluções de problemas complexos, ele conseguia resolver uma questão do Windows 10 de atualização que ele está com problema, e eu pensei assim, vamos então perguntar para a Perplexity. E aqui, gente, eu já trabalhei um pouquinho mais, eu dei um contexto maior para a Perplexity para direcionar mais aí a minha resposta. Então, pedi que ele agisse como um expert, a persona, né, em atualizações do Windows 10. Considere o seguinte problema que tive na última atualização, descrito no bloco de texto delimitado entre as tags. Depois eu vou entrar com vocês no próximo prompt explicando essa questão das tags, que é super importante delimitar o contexto na pergunta específica com os dados que a gente dá aí as tags. Então, pedi que, né, a câmera do notebook parou de funcionar, não consigo gravar, fazer vídeo no meu notebook. E aí, o que eu pedi? Me ajude com um tutorial passo a passo, de forma didática e fácil, para resolver esse problema. E aí, rapidamente, né, a Perplexity já buscou em 20 fontes e trouxe aqui, gente, o tutorial muito legal, explicando aí por que pode acontecer, solução passo a passo, etapa 1, etapa 2, e assim sucessivamente. Aí trouxe diversos pontos, né? E como fazer tudo isso detalhadinho, mastigadinho. Ouvinte, conta aí para nós depois deu certinho aí, com a ajuda da Perplexity, resolver o teu problema. Aí ainda diz aí para ir testando a solução após cada etapa. Gente, não tá incrível essa ferramenta? Perplexity, para mim, olha, tá arrasando aí para ampliar e ajudar a facilitar a nossa vida. Quando procurar ajuda técnica, e aí ele traz, ó, perguntas, ela traz perguntas relacionadas ao assunto que também pode ajudar na nossa solução. Prompt 3, e aqui eu vou trazer outra super dica para vocês, gente. Alguns dias atrás vazou uma informação de como o Claude compunha os seus prompts de agentes de IA. E aí, tomei conhecimento desse conteúdo, salvei aqui no Obsidian. Tem vídeo aqui no canal falando do Obsidian, gente, essa ferramenta é sensacional. É onde eu tenho codificado todas as informações, e aí é o que a gente chama aí, que dá para a gente fazer o nosso segundo cérebro com o Obsidian. Então, vou passar aqui rapidinho só para mostrar para vocês como eu montei esse prompt. E são não tenha medo de grandes prompts, né? Gente, com texto detalhado. Quanto mais contexto, mais interessante. Aqui eu recorto também para vocês na tela. O Fábio aqui, ele é uma fera no desenvolvimento, na programação, tá? E aqui ele explica essa questão do contexto, né? Então, toda vez que eu vou procurar a próxima palavra, eu procuro essa próxima palavra baseado com a combinação dessa palavra com todas as palavras do meu prompt. Então, é daí a importância de ter um contexto detalhado, né? As que vieram antes. Perguntas mais complexas, importante a gente detalhar bem o prompt. Use XML aí, que é a marcação aí, as tags que eu sempre falo para vocês,
tags aí de início e de fim. Lição 3, 80% prevenção, 20% instrução. Então, assim, né, em dizer para a gente que ele não deve fazer, né, os erros que ele não pode cometer. Use lógica condicional, if, else, né, já usei aí prompt com vocês nas condicionais, o resultado é muito positivo. Insira exemplos negativos no uso de ferramentas, né? Mostrar como não fazer. Lição 6. Então, incentive pausas para reflexões após as chamadas de funções STEM. E aí, o macete. Antes de escrever o relatório final, sintetize um parágrafo refletindo o porquê você escolheu determinada resposta. Ou quais foram os principais pontos que, né, você viu que estão mais alinhados com o que foi pedido pelo usuário humano. E a lição 7, repita instruções relevantes ao longo do prompt para o LLM não se perder. Reuni todas essas lições para o prompt 3, bora lá para a tela da Perplexity. E aí, para entregar tudinho mastigadinho desse tutorial para vocês, o que eu pedi para a própria Perplexity agir como um expert em tutoriais. E aí eu fiz um prompt com todas aquelas lições, tudinho resumido aqui. Vamos ver como é que ficou? Então, vamos lá, gente. Aí, o contexto, haja como um expert na ferramenta, tags, ó, limitando aí o site, aí eu trouxe o site aí da Perplexity, e também haja como um expert na elaboração de tutoriais de ferramentas de inteligência artificial generativa para usuários iniciantes. Uma linguagem simples de fácil entendimento para o usuário, com exemplos práticos. Crie um passo a passo como usar a Perplexity. Aí ali, né, definir, entre aspas, o que né, evidenciando como usar. Considerando os seguintes tópicos de 1 a 4 entre as tags. E aí ali todas as, né, os botõezinhos que a gente passou. Início, descobrir, espaço, conta. Fechado entre tags. Utilize a linguagem Markdown, que é essa aqui que eu vou deixar o link para vocês também, gente. É uma linguagem, né, aí de demarcação de texto utilizada na programação. Vou deixar para vocês também dica aí desse super link. Utilizem a linguagem Markdown, que isso orienta bem melhor o prompt. Continuando, então, evite um tutorial muito extenso, foque na regra Pareto 80-20, né? Para ele trazer 20% do que é mais importante no tutorial de todo o conteúdo. E repetindo, gente, lembram da gente estar sempre repetindo. Então, a regra 80-20 para apresentar o tutorial de como usar a Perplexity AI. Os usuários não gostam de tutoriais com muito tempo de leitura e sem as aplicações na prática das funcionalidades das ferramentas. E aí, os condicionais. Se você considerar incluir outros recursos interessantes, então inclua, antes de escrever o seu tutorial final, liste quais foram os principais pontos que você, expert na Perplexity, identificou que estão mais alinhados com aquilo que foi solicitado ao longo desse prompt, né? O outro ponto da lição. E aí aqui ele trouxe, né, as etapas, como pensou, buscou em 27 fontes, e eu trouxe aqui para vocês aí todo mastigadinho como usar a Perplexity. Vou deixar aqui no link do vídeo para facilitar ainda mais a sua vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, agradeço muito o seu like, pois ajuda muito aqui o canal. E compartilha com amigos no trabalho. Vamos usar a IA generativa de forma positiva para ampliar o nosso repertório de conhecimento, pensamento crítico e para facilitar as nossas vidas. Até o próximo vídeo!